Olá, queridos! Gostas de história de terror? Gostas daquela sensação de medinho depois de um filme cabuloso? Pois você está no lugar certo. Eu tenho algumas histórias para afligir seu coraçãozinho e tirar seu sono. Só que estas têm um diferencial. São todas verdadeiras. E você tem toda a razão de ter medo dessas histórias. Sabe por quê? Antes de mais nada, já que você gosta de terror, precisa conhecer a trilogia Pesadelos Brasileiros, de autoria deste que vos fala. São 3 livros de terror ambientados no nosso amado Brasil brasileiro. O primeiro, Brasil Sombrio, explora as lendas fantasmagóricas de cada estado. O segundo, Ela Alucina Leões, é um verdadeiro pesadelo ambientado em Copacabana e povoado pelas angústias da classe média carioca. Já o terceiro, O Sítio Sangrava, investiga nossa história e folclore numa versão repaginada e horripilante dos personagens de Monteiro Lobato. Todos estão disponíveis em e-book e audiolivro, numa experiência imersiva que vai arrepiar os cabelos do seu sovaco. Para conferir, clica no link na descrição desse vídeo ou na bio, se você está assistindo isso no Instagram. Vai no nosso perfil e clica na bio. Aproveita e segue a gente, @RodrigoAmen. Garanto que você vai curtir, depois me fala, ok? Agora, vamos aos pesadelos da vida real. O lixo radioativo. Você sabia que mais de 250 mil toneladas métricas de resíduos altamente radioativos estão armazenadas em instalações de produção de armas em todo o mundo e também em centrais nucleares, com mais de 90 mil toneladas métricas apenas nos Estados Unidos? Esses resíduos nucleares, eles podem durar entre 1.000 e 10 mil anos. O que significa que colocar uma plaquinha em torno dos locais de armazenamento de resíduos não vai ser o bastante para evitar que o seu tataraneto acabe desenterrando uma hecatombe nuclear. Olhe, por exemplo, as pirâmides. A gente não sossegou enquanto não entrou lá e roubou tudo que brilhava. A mensagem teria de sobreviver através de todas as barreiras culturais e linguísticas entre agora e quando algum humano no futuro tropeçar nos resíduos nucleares em, 7.000 depois de Cristo. Do início da década de 80, uma força-tarefa chamada Interferência Humana tentou encontrar soluções e decidiu buscar inspiração numa organização que tem experiência em transmitir mensagens através dos séculos, a Igreja. Surgiu então o sacerdócio atômico, proposta pelo linguista Thomas Seaborg. A ideia é que o sacerdócio atômico fosse nomeado por um conselho que depois se substituiria à medida que envelhecessem, ou se reformassem, ou morressem. Esse sacerdócio seria responsável pela transmissão do conhecimento através das gerações, através de rituais e lendas criados artificialmente, o que seria um rastro falso para os não iniciados, que seriam afastados do local perigoso por outras razões que não o conhecimento científico. Isto seria utilizado para afastar as pessoas que visitam os locais, sem revelar o conteúdo, no caso de qualquer invasor enxerido se deparar com uma das instalações. Sim, senhor, o plano da humanidade para lidar com o perigo do lixo tóxico radioativo para as próximas gerações é baseado num plano de vilão do Scooby-Doo, que se veste, o vilão que se veste de monstro para afastar os curiosos, sabe? Esse é o plano. Além disso, assim como a mensagem de Jesus Cristo, não tem a menor possibilidade de que o sacerdócio atômico vire algo completamente diferente e nefasto e que acabe criando uma bancada no Congresso, né? Você sabe o que é anthrax? É uma doença grave causada pelo Bacillus anthrax, uma perigosa bactéria e uma banda de thrash metal maneirinha. O troço é tão perigoso que as autoridades temem que terroristas obtenham amostras dessa bactéria e se tornem capazes de provocar as suas próprias pandemias. E você aí achando que o coronavírus foi muito politizado. Pois é.
O velho anthrax pode permanecer enterrado durante muitos anos e ser ressuscitado e voltar como se tivesse apenas tirado uma soneca, com força total. Em 2016, um surto de anthrax na Sibéria matou pelo menos 1.500 renas, hospitalizou 4 humanos e potencialmente matou uma criança de 12 anos e foi causado quando um cadáver de rena infectado há 75 anos descongelou. Com a crise climática cada vez mais forte, adivinha o que pode acontecer? Sim, a gente está jogando uma espécie de raspadinha global com o gelo do planeta. E o prêmio é matador. A varíola foi oficialmente declarada erradicada pela Organização Mundial da Saúde em 1979, após um programa de vacinação global muito bem sucedido. A última pessoa a morrer de varíola, que matou cerca de 300 milhões de pessoas só no século XX, foi em 1978. Janet Parker, uma fotógrafa médica, tornou-se a última vítima da varíola após ter entrado em contato com uma amostra da doença na Faculdade de Medicina de Birmingham, na Inglaterra. Enquanto ela e a sua família próxima estavam em quarentena, os meios de comunicação de todo mundo, a imprensa mundial, focou a atenção, voltaram os olhos a Birmingham, para esperar e ver se a doença mortal voltaria a surgir. E assim aconteceu, e Parker morreu. O professor Henry Bedson, que chefiava o laboratório de varíola, se matou antes da confirmação da morte de Parker, horrorizado por poder ter libertado uma vez mais a doença que lutou tanto para erradicar do mundo. Apenas uma outra pessoa, a mãe de Parker, foi infectada, mas desenvolveu uma forma leve da doença. Um ano após o incidente, a varíola foi declarada totalmente erradicada. Finalmente livre da doença, foi tomada a decisão de destruir todo o estoque restante de varíola ou transferi-los para um de 2 laboratórios seguros, um nos Estados Unidos e outro na Rússia, onde as últimas amostras da doença permanecem até os dias de hoje. Quer dizer, permaneciam, né? Acontece que em 2012, na Rússia, houve uma explosão no centro de investigação que armazena uma das maiores coleções mundiais de vírus, incluindo a varíola e o ebola. Todos os vidros do edifício foram estilhaçados. Mas o governo russo diz que não foi libertado nenhum risco biológico, não. Lembra aquela história do anthrax da Sibéria? Agora, os especialistas temem que o descongelamento da região possa significar o regresso do vírus da varíola e do anthrax. Por mais terrível que o anthrax seja, a gente sabe alguma coisa sobre como essa bactéria dos infernos funciona. O mesmo não pode ser dito das doenças de prions, que não são causadas por vírus, bactérias ou genética, mas por proteínas. Se quando você ouve a palavra proteína, você pensa no que vai colocar em cima do arroz do feijão, ou no seu copão de whey, então tamo junto, irmão. Por isso, eu não vou nem tentar explicar como isso funciona. O que você precisa saber é que as doenças de prions são degenerativas, raras, progressivas, fatais e não tratáveis, afetando particularmente o cérebro. As doenças de prions são legitimamente aterradoras, mas talvez a pior delas seja chamada de insônia familiar fatal. Resumindo, é uma doença hereditária que ataca quando se tem cerca de 50 anos e a pessoa, além de perder a inocência da juventude e os cabelos, também perde o sono. E não dá para disfarçar a falta de sono com uma peruca, gente. Um dia a pessoa começa a suar do nada, olha no espelho e vê que as pupilas se encolheram até virar 2 pontinhos. Ela percebe uma rigidez estranha no pescoço. Um livro de 2006 chamado A Família que Não Conseguia Dormir descreve assim os sintomas. Prisão de ventre é comum. As mulheres subitamente entram na menopausa e os homens tornam-se impotentes. A pessoa começa a ter dificuldade em dormir e tenta compensar, tentando dormir à tarde, mas é em vão. A pressão arterial e a pulsação tornam-se elevadas e o seu corpo se descontrola. Durante os meses seguintes,
A pessoa tenta desesperadamente dormir, por vezes fechando os olhos, mas nunca conseguindo mais do que um leve torpor. Cerca de 18 meses após os primeiros sintomas, as pessoas estão mortas. Se você é como eu, agora, toda vez que tiver insônia, vai se perguntar: será que eu peguei doença de prion? De nada. Agora eu quero saber de você, que notícia do nosso mundo contemporâneo te aterroriza mais do que qualquer historinha de zumbi, lobisomem ou mula sem cabeça? Escreve aí nos comentários, dá aquele like, inscreva-se no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. E se você está assistindo a gente no Instagram, lá no IGTV, aproveita e segue @RodrigoAmem, dá uma clicada na nossa bio e confere lá os nossos livros, incluindo os nossos livros de terror. A gente se vê no próximo Sapo Quê. Aquele abraço, tchau!